Olá, meus amigos do Motoricia. Estamos aqui novamente para poder desenvolver e trabalhar um pouco com o nosso apaixonante mundo do automóvel. E hoje, especificamente hoje, nós vamos conversar com uma das pessoas que mais conhece de concessionária de veículos em Anápolis. Ele já passou, nem sei quantas, acho que umas 5 ou 6 marcas, né? Se não mais. E sempre na área de gestão, de vendas, que é o nosso famoso Heine. E eu tenho prazer, e nós temos o prazer de recebê-lo aqui. Heine, seja muito bem-vindo. O microfone é seu para se apresentar. Muito bom dia. Obrigado pela apresentação, obrigado pelas colocações. É um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, iniciando com você esse novo projeto seu, fazer esse podcast hoje aqui, que vai ser maravilhoso. E te desejo todo sucesso em toda essa caminhada com esse programa seu. Muito obrigado. E você conosco. Sempre juntos. Olha, quando a gente estiver conversando, isso aqui é um bate-papo descontraído, eu queria que você desse uma focada naquela câmera para que todo mundo olhasse para você e falasse, eu sei quem é, na hora que eu estiver lá na Auto Oeste. Se olhar para mim, não vai dizer que não conhece, porque você deve conhecer. Aonde passar tem que cumprimentar. Com certeza. Pois é. Conta um pouco da sua experiência nessa área de concessionárias, desde quando você começou, por onde você passou. Eu sei que você não é anapolino, nós temos aqui dirigentes de concessionárias e principalmente anapolinos, né? Mas nós temos muita gente de Goiânia, muita gente de fora também. Que eu me lembre bem, nós temos aqui a Honda, a Nissan, a Toyota, com Renault, com pessoas daqui, né? São anapolinos. Então, isso muito nos orgulha, é sinal que realmente o pessoal de Anápolis tem gabarito para isso. Agora, você veio de fora, tem gabarito, claro, eu só quis dizer com relação aos anapolinos, né? Que nós, anapolinos, não ficamos em segundo plano. Isso eu vim aprender aqui com os anapolinos, tenho certeza disso. Bom, eu sou baiano. Mas você veio ensinar também, então explica um pouco da sua trajetória. Veja bem, fazer um resumo rápido, porque são 38 anos no mercado de automóvel, automóveis, motos, e o segmento automotivo de maneira geral, com passagens também por seminovos, mas eu já trabalhei em várias concessionárias, também nessa área de gestão, de vendas, algumas também assumi como um todo, mas minha especialização maior é na área comercial. E estou há 4 anos em Anápolis, estou lutando para ser reconhecido como anapolino, adoro essa cidade e me sinto muito bem aqui. E buscando, junto com a equipe, sempre fazer um trabalho, sempre focado em resultado. Eu sempre digo assim, eu tenho uma gestão participativa, focada em resultado. Na minha gestão, todos dão opinião, todos participam. Eu posso até não aplicar as opiniões, mas eu ouço todas. E todos participam, mas com foco no resultado. Me conta uma coisa, você já está adiantando o meu script, o senhor faz favor de ficar quieto. Me conta uma coisa, você é de onde? Natural? Eu nasci no interior da Bahia, em Itambé, e fui cedo para Salvador. Então, nós temos a minha uma base... manteiga de Itambé? Não, esse Itambé é da manteiga de Minas. Tá. De Minas. Então, a minha base... Mas tem um nome. A minha base seria Salvador, que de lá eu já fui para Lagoas, para o Ceará, para Feira Santana na Bahia, e agora eu fui agraciado em vir para o Goiás, em Anápolis. Particularmente eu sei sua história, eu tenho o prazer de ser seu amigo, você já me contou. A recíproca é verdadeira. Obrigado. Mas eu gostaria muito que você falasse as marcas que você passou, a experiência que você teve em cada uma, e também qual o aprendizado que você acha que você trouxe na bagagem de cada uma delas. Olha, as 4 japonesas, Nissan, Mitsubishi, 3 vezes, Toyota, eu vou dizer a particularidade de cada uma. A Toyota, inaugurei a Toyota em Salvador, que foi a primeira concessionária de importados naquela época em Salvador. Foi em 1992. Nossa. De importados? De importados. Naquela época, quando eu saí do motociclismo, eu fui para os seminovos, foi uma passagem curta,
E aí comecei com importados. Motociclismo, você trabalhou em que marca? Na Honda. Na Honda? Na Honda. Muito tempo? Muito tempo. Ok. Lá em Salvador? Lá em Salvador. Salvador e no Ceará. Também. Também no Ceará. Ok. E aí depois você foi direto Aí fui para para Toyota. Ok. Inauguramos a primeira concessionária de importados na Bahia naquela época, foi em 92, se não me engano, no dia 14 de dezembro de 92. E daí eu segui carreira. Então foram as quatro japonesas, as 3 francesas, as 2 Hyundai, tanto a HB20 quanto a importada, Hyundai Import, Quando você fabricada fala aqui. isso é porque é mesmo a Imports, que é do grupo Caoa, quanto a HB20, que é do grupo Hyundai mesmo. Exatamente, HBB. A Chrysler, naquela época, que era separada, e depois foi uma passagem curta pela Volkswagen e agora há 4 anos na Fiat. O que a gente traz na bagagem, Valeriano? Cada marca que você trabalha, cada empresa que você trabalha, você adquire experiência e você busca novas maneiras de gestão dentro daquilo que você tem, buscando o seu perfil e adaptando à necessidade do próprio negócio. Então a gente vem com uma bagagem grande, né? E tenta aplicar, lógico que respeitando, isso é um ponto importante para quem muda muito de região, respeitando as características da região. Você traz o seu conhecimento, mas você vai buscar adaptar ao local para que você não entre em choque e crie uma resistência na sua maneira de gestão. Isso é importante. Entendi. Mas foi muito bom ter passado por várias marcas, conheci várias marcas, características. Por exemplo, falei que inaugurei a Toyota em Salvador, não foi só a Toyota. Peguei a Renault também com 6 meses de funcionamento. Mitsubishi com 3 meses. Então, basicamente, inaugurou tudo. Pelo menos colocou para andar, né? Isso. Desses todos, o mais importante para mim, que marcou muito, foi a Honda. Porque na Honda eu construí com o dono da empresa, o nosso saudoso Roberto Moura, construímos o prédio e eu montei a primeira equipe que começou na Imperial. Então, isso me marcou muito, porque eu já tinha o conhecimento da marca, uma vez que eu já tinha vindo da Honda Motos, né? E muitas pessoas que eram da Honda Motos migraram para automóveis naquela época e me conheciam. E quando souberam que eu ia estar no processo, foi assim uma coisa muito bacana. Eles acharam que era a pessoa certa para o lugar certo. Mas eles não estão errados, então, não, né? Eu tive 3 passagens também pela Honda, como as 3 passagens pela Mitsubishi. E foram, assim, marcas maravilhosas. Cada uma tem um cara. 38 anos? 38 anos. Mas que longevidade, excelente. Tem a gente transportando para a área de gestão, né? Cada momento da vida a gente tem uma característica de gestão que fica em voga, que aparece assim. Eu passei por 5S, depois eu passei por esqueci o outro, aquele japonês lá. É o 5S. Não, mas tem um outro ainda. E desemboca na ISO, né? Você passou por isso tudo, né? Sim. E o que é que está na visibilidade? Olha, hoje eu tô basicamente... fora do mercado, então eu tenho que perguntar para você. Hoje, basicamente, nós estamos dentro de um trabalho, dentro de uma gestão focada mais na tecnologia e na qualificação de atendimento. Tanto que você hoje é regido pelos processos que as montadoras te colocam, tá certo? E esses processos têm um objetivo, que é atender o cliente cada vez melhor, para que haja uma qualificação desse processo como um todo e você consiga fidelizá-lo. Porque hoje, nessa nova geração, eles estão perdendo um pouco o prazer de ter o carro. Então nós temos que buscar a todo custo, com qualificação de entendimento também dessa geração, para que nós possamos estar com eles, atendendo no segmento, dando condição de mobilidade, mas de um princípio que seja cada vez melhor para que ele fique satisfeito sempre. Eu participei de uma fase onde o patinho feio do concessionário era a área de assistência técnica. A oficina era só despesa, todas as despesas podiam ser jogadas lá porque estava normal, ela tinha que dar prejuízo mesmo e tal. Depois disso, e aí eu também participei do início da mudança,
aonde a oficina começou a ser um bom negócio para o concessionário. O pós-venda, vamos dizer, não vamos dizer oficina, porque eu acho que hoje diminuir muito isso. Mas o pós-venda começou a fazer parte de um processo interessante e os veículos novos começaram a dar pouco dinheiro para o concessionário. Retorno pequeno, a não ser o de grande valor agregado, né? A gente vê, inclusive, que o esforço para se vender um carro básico, e o carro básico hoje quase não existe, ele é mais para locadoras e CNPJs e coisas assim, né? Até porque você tem que ter mais valor agregado do veículo para poder lhe dar um retorno interessante. Como é que está hoje a área de pós-venda como é que é encarada a área de pós-venda dentro da Fiat? Como é que a Fiat como um todo encara a área de pós-venda nesse quesito? Olha, a importância que o pós-venda tem dentro do processo, do negócio, é muito grande. Você vende o segundo carro no pós-venda. Se você não tiver uma estrutura de pós-venda bem montada, você não vai vender o segundo carro. A sustentabilidade do negócio quem dá o pós-venda. Por isso a importância hoje do pós-venda. Hoje nós temos um programa de treinamento muito grande, onde nós temos que qualificar cada vez mais os nossos profissionais. Nós estamos hoje com o técnico master, que é o profissional que atinge o grau maior em conhecimento mecânico. Nós temos um técnico master, estamos formando mais 2. E o desafio nosso é transformar todos os nossos profissionais qualificados dentro de todo o programa de treinamento da Fiat. Aí a Fiat ainda tem aquela universidade dela ali, onde forma todos os profissionais. Hoje o negócio está um pouco diferente em função do pós-pandemia. Hoje muito curso é feito online. A maioria, alguns presenciais. Né? Mas mesmo assim, os presenciais feitos em Brasília, nós deslocamos os nossos profissionais para lá para que eles se qualifiquem. Sim. E é importante isso. Quando você monta uma concessionária, voltando atrás, como você falou, antigamente, você montava aquele showroom belíssimo e a oficina no fundo. Hoje você não pode mais fazer isso. Você tem que ter uma área de pós-venda muito bem trabalhada, muito bem assistida, para que gere também satisfação ao nosso cliente, porque é onde ele também é pesquisado. Não adianta ele comprar bem um carro, ser muito bem atendido e haver um pecado com ele na área de pós-venda. Ele tem que ser atendido em toda a área da concessionária. Ô Raine, como você já tem muitos anos no ramo, a entrada dessas novas montadoras nos últimos 10, 12 anos, você acha que influenciou muito o NPS, a busca por um NPS melhor? NPS é aquilo que onde se mede a satisfação do cliente dentro do concessionário. Veja bem, nós temos dois indicadores, que é o NPS, que mede a indicação do cliente, e o CSI, que mede a satisfação. Lógico que esse processo veio com a Toyota, veio com a Honda lá atrás, e isso foi expandindo para o mercado de uma maneira geral, e hoje toda montadora tem o seu programa de qualidade. Todas têm. A Fiat vem num processo, na verdade, Stellantis vem num processo muito grande de atualização e cada vez mais buscar a qualificação. Cada ano que passa, eles nos exigem mais, eles nos cobram mais, e nós temos que ter muito cuidado no processo. Para você ter uma ideia, até de arrumação de um showroom, hoje você é cobrado. Posicionamento dos carros, arrumação de cadeira de vendedor, posição de vendedor, a nova identidade visual e o conceito mundial da Fiat para as concessionárias, uma coisa assim que é muito bonito. Cada vez mais oferecendo condições de conforto para o cliente e para que ele possa interagir cada vez mais com os produtos. Você tem interação presencial, como pode ter também na concessionária interação virtual. Você pode ir na plataforma e montar o seu carro do jeito que você sonhou. Essa é a tendência. Essa é a tendência. Então, assim, hoje você entra na concessionária, você diferencia muito do que você já viu há um tempo atrás. A evolução tá bem bacana.
Eu acho que uma das coisas que melhor exemplifica isso, quando eu entrei na AutoOeste, que foi meu primeiro concessionário, né, que eu trabalhei, foi em 1994, 93 para 94, eu fui fazer um estágio em Natal, na Fiat lá de Natal. Ponta Negra. Ponta Negra, exatamente. E fiquei até no Hotel Ponta Negra lá. E segunda-feira você tinha que começar a trabalhar na área de pós-venda entre 6 horas da manhã e 6h30 para poder pegar os veículos que já estavam na fila para poder ser atendidos na oficina. Então você recebia, antes de 8 horas da manhã, 50, 60 veículos que ficavam aguardando na fila para poder entrar na oficina, para a pessoa, às vezes, receber o veículo na sexta-feira. Hoje, a evolução está tão grande, eu acho isso tão bonito, que você liga, agenda, você tem uma passagem controlada pela oficina. Claro que vão ter as exceções, né? Os probleminhas e tal que acontecem. Mas o carro está muito mais seguro e muito mais forte do que antes. Ele dá muito menos problema. Né? A tecnologia hoje está fantástica. Você, hoje, qualquer produto da Fiat hoje, ele vem carregar tecnologia. Então, assim, agendou o seu serviço, as revisões programadas que você tem que fazer para ter a garantia. Sim. Então, isso facilita tanto o cliente quanto a parte operacional do pós-venda para que possa fazer um trabalho mais tranquilo, mais rápido, né? Porque hoje o cliente não pode perder muito tempo. Nós estamos numa cidade relativamente, eu não digo assim, não é uma cidade muito grande, mas hoje já existe a necessidade de rapidez em alguns processos. Né? O cliente ainda vai em casa, ele pode ir ao trabalho, deixa o carro, vai ao trabalho, mas ele precisa do carro para fazer alguma coisa. Então, pensando nisso, é que nós fazemos um trabalho para que atenda o cliente cada vez mais com rapidez, com presteza e sem esquecer a qualidade. Nós vimos, quem visita a AutoOeste aqui em Anápolis, vê uma identidade visual diferente de uns meses para cá. Nós estivemos cobrindo, você estava lá, o lançamento de um veículo da Volkswagen, e o Breno e a dona Mônica também citaram a identidade visual nova que a Volkswagen está colocando em seus concessionários. Existe mais alguma mudança aí dentro da área da Stellantis, da Fiat? Olha, nesse projeto novo que a Fiat, mundial que a Fiat está implantando, ela tem 2 subprojetos, digamos assim. Primeiro, a linha Professional, quem vende Ducato, Scudo e Fiorino, que é a linha Professional da Fiat, então você tem que ter um corner na concessionária, no seu showroom, dedicado e sinalizado para isso. O segundo, quem vende também o Abarth, né? É o produto mais novo da Fiat, é o Abarth, também tem um corner dedicado somente com identidade específica para esse modelo. Né? Então, a concessionária que é nomeada Abarth, ela tem no seu totem a marca do Abarth, na fachada também tem a marca do Abarth e um local específico para isso, com um vendedor também dedicado. Só para os nossos ouvintes aqui, telespectadores poderem entender, Abarth é a parte nervosa, vamos colocar assim, como se fosse um M da BMW, exatamente. Como se fosse o AMG da Mercedes. A Abarth é a divisão esportiva da Fiat. Sim. Né? Foi uma marca que foi adquirida há um tempo atrás, tem o escorpião como símbolo, e hoje ela está trazendo para o Brasil, quer dizer, não é uma coisa nova no mercado, ela já existia no mercado, inclusive com 2 produtos que ela chegou a ter, que foi o Punto e o Cinquecento, que ela tinha o Cinquecento Abarth, que era fantástico, um carrinho assim, quentíssimo, né? Muito. E hoje ela tem ele era 1.4, ele era 1.4 com um retrabalho de suspensão. Exatamente. E câmbio, né? Exatamente. Então hoje ela tem o próprio Abarth, que é a base do Pulse. Ela deve trazer, eu não está oficializado isso ainda não, hein, pessoal, mas ela deve trazer o Fastback também com o modelo Abarth, porque ela trouxe, nos 3 modelos do Fastback, ela tem o Audace, o Impetus e o Limited Edition.
É uma edição limitada. E vai ficar limitada porque ela vai trazer, eu acho que ela vai trazer, isso é uma opinião minha. São as tendências. Ela vai trazer o Abarth e o Limited passa a ser o Abarth. Então, ela vai dar talvez uma pimentada melhor no carro e tal. Enfim, ela está buscando identificação esportiva também nesse momento para poder dar uma qualificação melhor aos seus produtos. E uma penetração maior, quer dizer, buscar novos mercados, né? Ah, sem dúvida. Heine, falando já de produto, já que você abriu o assunto, nós temos na Fiat veículos de entrada, que é o Mobi, e chegamos até ao último produto, que é o Fastback. Isso. A Fiat nunca conseguiu, a meu ver, emplacar um sedã de luxo no Brasil de uma forma consistente. Ela tem... Porque eu sei que os sedãs estão saindo de linha. O pessoal, basicamente, não quer muito investir em sedã. Mas a Fiat tem algum projeto? Porque hoje o único sedã que a Fiat tem é o Cronos, que é um pequeno, né? Médio. É o sedã médio. compacto. Ele é muito espaçoso, mas compacto. Ele é médio. É compacto. Olha, lá atrás, a Fiat tinha uma imagem de uma montadora que vendia carros econômicos, que vendia carros populares. Essa era a imagem que ela tinha. E com o tempo, digamos assim, há uns 4 anos atrás, ela começou a se reposicionar e mudar essa imagem. Hoje, tanto que ela diz, ela trabalha muito com os termos emoção, né, e paixão. A paixão move. Sim. Então, ela buscou um reposicionamento do mercado dentro de uma tendência do próprio mercado de buscar carros mais qualificados. Tanto que ela descontinuou todos aqueles produtos que ela tinha até 2020, por aí, e trouxe novos produtos. Em relação a sedã, ela teve algumas tentativas com Tempra, Maré e Linea e tantos outros aí. O último foi o Linea, né? O carros grande, que eram muito bons, mas colocados em um momento onde ela não tinha um reposicionamento de mercado. Então, eu sempre digo isso, dou um exemplo da Mercedes-Benz com classe A, aquele curtinho. Certo. A Mercedes não tem tradição de fazer aquele tipo de carro. Quando ela fez, não teve sucesso. Então, para que ela viesse a ter sucesso depois com um carro mais compacto, ela teve que se reposicionar e trouxe aquela linha CLA, que teve sucesso. Carros menores. Porque mundialmente, quando você fala que Mercedes... tem o sedã e tem o hatch. Tinha um hatch. Não tem mais Só o hatch? tem mais o sedã agora. Ah, é? Quando você fala em Mercedes, você puxa tradicionalmente para o classe E, que é o Mercedes mais vendido do mundo. Então, a imagem de um carro grande, né? Uhum. Então, quando você sai de um pouco dessa linha, você tem dificuldade. Você tem que fazer um trabalho muito grande de mercado para poder conseguir. Então, a Fiat, quando ela se reposicionou, ela buscou focar nos produtos que ela tem muito sucesso no Brasil, que é a linha de picape. Então, ela tem a Strada, tem o Toro, vem esse ano ainda a Landtrek, que é uma a picape maior. Média, a picape média para correr com S10, Toyota, essas picapes, com motor a diesel. Trouxe também, entrou na área dos SUVs, como ela chama o Pulse e o Fastback. Então são carros que estão fazendo sucesso. E ela deixou a linha primária, digamos assim, que é o Mobi, o Argo e o Cronos, para um mercado que existe, mas sem grandes preocupações. Então, eu não vejo hoje, dentro do cenário atual, que a Fiat tenha algum projeto para lançar um grande sedã. Até porque o mercado está buscando mais SUVs do que sedãs, né? O Fastback é encarado como um SUV, então? Olha, a Fiat vende como um SUV. Nós o chamamos de SUV. Ele gosta de ser chamado assim. Na verdade, na minha visão, ele é mais um crossover. Né? Ele é mais um crossover. Porque a diferença do crossover para um SUV. O crossover, quando ele vem derivado, já tem um chassi e ele deriva desse chassi. O SUV, ele tem um chassi próprio, ele tem que ser 4x4, algumas características de ângulo de ataque, ângulo de saída, que não é o caso. Mas, como é uma tendência de mercado, nós entramos também nisso aí e temos dois SUVs. A BMW vende o X4 como SUV ou como crossover? SUV. SUV? Toda a linha de Sport Utility da BMW, eles chamam de SUV. O X1, o X4... Não, mas o X1 tudo bem, mas o X4
Mas assim, por exemplo, digamos o X5, o X6, o X7, esses são grandes. SUV porque já são tracionados, né? É. Mas os outros não. Mas entra na mesma linha. Então todo mundo chama de SUV. É bonito você ter um carro alto, um carro grande. Tá aproveitando, né? Aproveita. Porque é o seguinte, se a gente for imaginar, o que acontece? O que é um mini SUV? Você pega a plataforma de um carro pequeno, coloca uma suspensão elevada, você coloca uma carroceria um pouquinho mais alta, diferenciada e recalibra aquilo ali e pronto. Aquilo é um SUV. Então, você não precisou desenvolver nada, você não... Quer dizer, tem o desenvolvimento, sim, tem desenvolvimento. Rolagem de carroceria, aquilo, tá, tudo bem. Mas você não precisou desenvolver um projeto novo que você gasta hoje 3, 4 anos e um investimento... Antigamente era 10 anos, 12 anos, porque não tinha túnel de vento, não tinha quase nada que nós temos hoje de tecnologia, né? Você fazia o molde na argila e o negócio acontecia. Eu, inclusive, tive a felicidade de visitar 3 fábricas na área de engenharia, que a gente tinha que entrar basicamente nu, né? Você não podia nem... Eu falava assim, gente, mas eu quero ver, Não, você pode ver, mas você vai fazer de conta que não... Se colocar um tapa-olho é melhor ainda. Porque era uma dificuldade. Na Volkswagen... segredo de fábrica Nossa, na Volkswagen, dentro daquela área lá que eles montavam os carros deles, eu fiquei encabulado. Você entrava, tinha uma portaria para entrar na fábrica, na montadora, né? Depois, que era Fabril também, né? Que depois você ia para uma outra portaria, lá no alto, aí era a área de engenharia. Aí você tinha uma outra portaria, que era a área de projeto. Quer dizer, ultra secreto, né? Verdade. E o acesso é extremamente restrito. Raras pessoas foram lá e eu tive o prazer de conhecer. Mas assim, então dentro do portfólio da Fiat, nós vamos ter uma caminhonete média. Isso. E a previsão é terceiro trimestre, quarto trimestre? Não, eu acho que ela está no máximo aí lá para início do segundo semestre, talvez. Do segundo semestre? Então terceiro trimestre. Por aí. Tá. A torcida nossa seja isso. Aí já vazou alguma coisa nesse sentido. O carro já está em teste no Brasil. Que veja bem, interessante esse carro. Esse carro era para ser lançado pela Peugeot, do grupo Stellantis, né? Porém, do grupo no Brasil, quem mais entende, quem mais fala melhor de picape é a Fiat. Sem dúvida, né? Então, o carro foi levado para a Fiat, feito algumas alterações, adaptações, e o carro vai ser Fiat. Então, mas ele é o mesmo que seria o Renault também? Não. Não? Não. Tá. Ela completa a linha de utilitários, com grande possibilidade de liderar esse mercado aí por um bom tempo. Porque ela já vem no terceiro ano consecutivo liderando o mercado, tanto em vendas quanto em qualidade. Eu confundi. Você está falando da Fiat. Da Fiat. Então ela quer trazer esse produto. Mas o produto líder de vendas é a picape Strada. A Strada foi líder de venda no Brasil. Foi o carro mais vendido no Brasil ano passado. Não é picape, foi o carro. Sim. O veículo mais vendido no Brasil assim ano passado. Como nos Estados Unidos é uma caminhonete, aqui exatamente. É um mini caminhonete, né? Exato. E entre os 20 carros mais vendidos, nós colocamos, parece que, se não me engano, 5 carros entre os 20 carros mais vendidos. Entre os 50, todos os carros da Fiat entraram. Então, a Fiat está num momento muito bom, muito importante, com produtos de qualidade e que atende à necessidade do cliente de A a Z, do Mobi ao Fastback. A gente teve muito conhecimento, e eu também tive veículos movidos àquele motor torque, que era o problema como chama a sua... Depois da Strada? A Toro. Era o torque 1.8. E esse motor, ele se mostrou um pouco não adaptado, eu acho, para aquilo que era a expectativa do usuário. Mas a Fiat fez uma evolução fenomenal
e trouxe, o grupo, né? O grupo Stellantis, né? Trouxe o motor 1.3 turbo. Isso. E ele equipa hoje a Toro, ele equipa o Fastback mais Limited Edition. o Limited Edition, e também tem Compass, o Renegade. Ele vem também naquele acima do Compass, não vem? Não, Commander? Não. O Commander é o outro quê? motor. É um 2.0 turbo diesel. Ele só Que vem é o diesel? mesmo motor, que é o mesmo motor que equipa a Toro turbo diesel, só que ele vem com um pouco mais de torque. Tá, mas então o Commander é só diesel? Só diesel. Tá. Eu tive o prazer, eu conheci o motor 1.8. 1.3 eu só dirigi no Renegade e no Jeep Compass. Eu tive um Compass a diesel, que para mim é o conjunto perfeito, aquele motor diesel com aquele câmbio. Eu tive Toro e tive um Compass. E eu dirigi esse Compass com motor 1.3, que eu achei formidável. Eu achei que casa com o peso do veículo e tudo. E imagino que na Toro, que deve ser um pouco mais leve do que um Compass, também deve ficar um tiro, porque tem vendido muito. Muito, né? Muito. Esse motor, a Fiat foi muito feliz nesse conjunto, porque tem um câmbio que atende bem a necessidade do motor, a carroceria que se adequou ao motor, e ficou um conjunto muito interessante. O carro anda bem, o carro não tem... Porque o e-Torque, ele tinha um problema de... Não desenvolvia muito, né? Era um motor que já vinha de outros carros e tal, e como o carro de entrada, Toro de entrada, vinha com esse motor. Mas já era projeto dela de modernização desses produtos, que veio acontecer isso em 21, quando ela trouxe os carros com motor turbo 1.3. Ficou fantástico. E quais os outros veículos dentro do portfólio ali, dentro da gama da Stellantis, que usa esse mesmo conjunto? Porque aí nós estamos falando de Citroën, Citroën, Peugeot, Opel, Jeep Dodge. Mas no Brasil... No Brasil nós só temos, quer dizer, compartilhando motores RAM, já né? no Brasil. Não, mas a RAM ainda não tem. A RAM já é outro motor. Mas é do grupo. É do grupo, Tá. Dodge RAM. No Brasil, compartilhando os motores da Fiat, nós temos a Peugeot e a Jeep. A Peugeot compartilha o motor 1.3 e 1.0 do Argo, o Firefly, e os outros compartilham os motores... A Citroën não? A Citroën ainda não, mas ela já, talvez no C3, ela já possa trazer esse motor também. Porque eu tinha informação que o C3 também estava... O C3 está chegando aí, né? Ele deve vir já com esse motor, até porque a fábrica da Citroën e Peugeot são juntas em Rio Real, e então na linha de montagem não vai ter dificuldade de fazer a colocação desse motor. Dentro do mundo, como é que o grupo Stellantis se posiciona em lugar hoje? Porque como as montadoras... A Mitsubishi faz parte do grupo, não? A Mitsubishi faz parte do grupo Renault. Do Renault. Que é Renault, Nissan e Mitsubishi. Que é o problema daquele brasileiro, né? Isso. Gol. Carlos Gol. Quem não assistiu o documentário do Carlos Gol, vale a pena ver. É um dos documentários que eu vi e que eu achei interessante, porque conta a história e a forma como ele fugiu do Japão aquela coisa cinematográfica toda. Foi O cara é muito inteligente. Mas mereceu. Eu acho um profissional assim, exemplar. Ele fez um trabalho na Nissan e na Renault assim, fantástico. Ele tirou a Nissan de uma situação complicadíssima financeiramente, e levou a Nissan, como também a Renault. Mas aí os motivos que chegaram a esse ponto a gente pode nem discutir, porque são tantas coisas, mas como profissional do segmento automotivo, ele é fantástico. Eu tive o prazer de assistir uma palestra dele em Curitiba, no Congresso FenaBrave, em 2008, 2009. O cara é fantástico, realmente é fantástico. Mas você falando sobre a posição da Fiat, o Grupo Stellantis ocupa o 4º lugar no ranking mundial, no mundo. E o ano passado, pra você ter ideia, o Grupo Stellantis, dentro das empresas que o compõem, a Fiat do Brasil, foi quem mais vendeu no mundo do Grupo Stellantis. Então a nossa posição Fiat hoje no Brasil é muito boa.
Como é que está o posicionamento no ranking de vendas? Nós, como locadores de veículos, antigamente eu cheguei a ser quase monomarca, né? Eu quase tive só Fiat nos nossas empresas lá. Por quê? Porque era mais vantajoso para a gente. A Fiat tinha uma política muito interessante, mas depois durante a pandemia e agora, depois da pandemia, tudo mudou. Os descontos abaixaram, a representatividade das marcas começou a dividir entre os locadores. Hoje eu tenho lá 5 marcas representadas dentro da garagem lá. E eu sei que em termos de CNPJ também muita gente mudou e ninguém muda a escolha da estrada. A estrada, ela parece que é o concurso. Ninguém mexe com a estrada. Os produtos da Fiat, por exemplo, na área de locação, a Localiza, depois da junção com a Unidas, se tornou a maior locadora do Brasil. Já era, e aumentaram mais ainda o potencial. E por ela estar em Minas, é natural que a maioria dos produtos dela sejam Fiat, né? Tem todos os produtos, tem toda a oferta, mas o grande portfólio dela está com a Fiat ainda. Dizem no mercado, eu nunca fui lá para conferir, mas dizem que a Localiza chegou a ter uma linha de montagem separada para poder ter 200 veículos dia. Eu não acredito muito nisso, porque acho que uma linha de montagem produz muito mais do que isso dia. Mas eles podiam... Eu não sei, eu não confirmaria essa informação, não tenho, mas que eles tinham um diferencial muito grande dentro da montadora em Betim, tinham, isso é fato. Agora, o que seria isso, eu não tenho esse conhecimento. Mas o porte da Localiza, eu acho que em lugar nenhum no mundo tem uma locadora para ter o potencial que a Localiza tem, e o relacionamento com a montadora como ela tem também. Eu acho que a gente, não sei, a Hertz, ela foi monomarca, né, no mundo, ela foi Ford, até porque a Ford tinha um percentual dela. E se a gente pegar do jeito que você está pensando, que não tem nenhuma marca que tem percentual da Localiza, então você está certo. Eu acho que o relacionamento realmente... Eu como concessionário, como franqueado da Localiza, sei que o relacionamento da Localiza com a Fiat é fenomenal. E o ano passado, eu não sei se você tem essa informação, mas foi divulgada a informação internamente que a Localiza foi a maior compradora do mundo do Grupo Stellantis. Sim. Verdade. Hoje, após a junção com a Localiza Unidas, ela tem de veículos próprios mais de 530 mil veículos. Nós estamos falando de veículos próprios, fora nós que somos os franqueados. Então, é respeitável, né? É respeitável. 500, se você for pensar que o Brasil está montando o quê? 3 milhões? 2 milhões e meio? 2 milhões e meio. 2 milhões e 200. Montando. Se a gente for pensar em 2 milhões para fazer num papel de conta de supermercado ali, de padaria, 1/4 dos veículos produzidos em um ano no Brasil por todas as montadoras juntas. E você entenda o seguinte... o Brasil tem capacidade para produzir mais de 5 milhões de veículos. Sim. O Parque Industrial do Brasil está pronto para isso. Só que pandemias e economias não deixam que isso chegue nesse patamar. Né? Nós temos aí agora juros em patamares elevadíssimos. E isso dificulta bastante na compra do veículo, porque nós sabemos que nem todo mundo desprende o dinheiro e tem o dinheiro para bancar o veículo. Pagar veículo hoje que está desculpa aí, você é do representante de uma marca, mas que no meu entender, valor estratosférico. O valor de veículo no Brasil é muito caro.
seja de que montadora for, seja de que marca for, eu acho muito caro. Um veículo de entrada de 70 mil, 75 mil reais, eu acho absurdo. Mas eu não conheço os custos assim, mas ainda acho caro, porque em 2 anos e pouco ele dobrou de preço. Verdade. Então isso é... Agora, nesse cenário, você vê crescimento de venda de veículos novos de uma forma substancial durante 2023? Olha, os juros altos, isso é uma realidade. Porém, nós estamos buscando e temos condições para a venda quando você faz uma campanha, como estamos agora no dia D, onde você oferece uma entrada e mais taxa zero. Dia D, peraí, o que é dia D? Explica aí para todo mundo. São 3 dias, 16, 17 e 18, onde nós temos várias ofertas, inclusive taxas zero, valorização de carro usado, desconto em carro zero, para que você possa continuar comprando seu carro. Então foi agora 16, 17 e 18. Começando hoje. Não, hoje é o dia da gravação, mas o dia que vai para o ar... Ah, sim, o dia que vai... Isso não pode... Você viu minha cabeça branca como tá boa ainda? Então, exatamente, você está certo. 16, 17 e 18, que nós fizemos essa Nós estamos campanha. um pouco adiantados dessa vez. Mas, assim, por tudo que acontece no mercado, existem as ferramentas, existe um dinamismo do próprio mercado de oferecer condições para que você continue vendendo. Dificultou, vai buscar facilidade. Se você pensar no comércio, se você pensar na dificuldade, você não vai sair do lugar. Você tem que pensar em buscar qual é a facilidade que eu tenho para poder derrubar essa situação adversa. E vai buscar juro zero, desconto, alguma coisa você vai fazer na concessionária. Bom, o que foi feito lá em 16, 17 e 18 que vocês ofereceram na AutoOeste para que o cliente trocasse o veículo? Taxa zero. No Taxa momento zero. em que os juros estão altíssimos, quando você entra com a taxa zero, ele já não paga os juros. Então já é uma vantagem. Mas então, ele já é não um recebe o estímulo. desconto? Não. Ok. Não. Bom, a depender do produto. Nós temos vários produtos que cada um tem uma característica, cada um tinha uma oferta. Então, na oferta da taxa zero, você ainda conseguiria um desconto. Não era o ponto principal. O ponto principal, a chamada era a taxa zero. Ok. Então, você vai buscar a taxa zero num produto de 150 mil. O Fastback estava dando taxa zero. Então, era quando opção você muito fala forte. 150 mil, qual das versões? A Limited Edition. A Limited Edition. E a Limited Edition, ela tem quais as características que a diferenciam dos outros? Motor 1.3 turbo, multimídia de 10, aro 18, couro nos bancos e no volante, alguns apliques na carroceria em metal que diferencia das outras versões, da versão segunda, que também já vem muito bem equipada. Na verdade, as 3 versões vêm bem equipadas, vêm bem recheadas. Você tem controle de velocidade, você tem controle de aproximação, acionamento de limpador, mudança de faixa, tudo em todas elas. Tudo. Da Certo. segunda para Da segunda para a Limited Edition. Edition. Como é que chama a segunda? Ímpetus. Então você, que por coincidência é a última do Pulse. O top do Pulse é Ímpetus. Ok. E no limite dele é intermediário. Entendi. Então, assim, você tem um produto recheado, né? De tecnologia para que te ofereça uma condição bacana de você dirigir um carro se você analisar um carro desse porte com outros carros, é um carro muito barato para o que ele oferece. Então, ele entrega bem o que o cliente precisa. E quando você oferece taxa zero dentro do seu concessionário lá, isso tem uma ação da montadora, Sim. junto com o banco, o Exatamente, representante da marca, uma ação conjunta. E que é muito salutar. Agora, existe uma entrada. Sim. Qual foi a entrada exigida do... 60%. 60%. E esses 40%, então, ele divide em 10, 12, 15... 18 vezes. 18 sem juros. Sem juros nenhum. Exatamente. Pô, legal. Isso é um atrativo. Aí não dá para ficar sem carro. É. Não dá para ficar sem comprar carro. É verdade.
Ainda continuo com essa promoção ainda esse mês. Gostei. Você está oferecendo para todo mundo aqui a promoção. É isso Ao aí. vivo. Ao vivo. E qual foi eu sei que a expectativa era muito grande, mas qual foi a receptividade do usuário de Fiat, principalmente, em cima do Fastback? Porque ele é um produto completamente novo, né? Exatamente. Ele vem sendo desenvolvido há muito tempo, ele era para ser na plataforma da Toro, Isso. Nós até conversamos sobre isso, eu vi um protótipo no salão e tal. Assim, o custo-benefício foi levado em conta e se buscou a plataforma do Pulse, que deu um produto maravilhoso. A expectativa foi muito boa, a receptividade foi legal, porque quando começou, o que decide, na verdade, a venda de um carro Sim. é o test drive. Quando as pessoas começaram a dirigir o carro, começaram a ver o carro na rua e viu o tamanho do porta-mala que o carro tem, que é um diferencial, o carro é bonito, mas você abre o porta-mala, se você recebe na concessionária um casal, você não vai falar do banco de couro, você não vai falar do motor. Puxa para o Se tiver com a criança pequena, então aí o porta-mala acabou. É um encanto. Mas aí a Fiat vende tipo, para todos, menos o Mobi. Porque eu nunca vi... Se você pegar o Cronos, aquilo tem um porta-mala que parece um Landau, né? O Fastback parece um GT, né? É um Gran Turismo. Você viaja com aquele carro tranquilo. Tanto o 1.0 quanto o 1.3. Então você carrega ele com todas as malas que você tiver necessidade. Então, assim, é um carro que... Eu acho que ele faltava no mercado, esse carro. Ele encaixou no mercado. Então, ele teve seu posicionamento. A expectativa de chegar um carro da Fiat desse porte foi atendida. E o carro está aí mandando legal. Isso é bom. Dentro do ano, a gente estava falando sobre número de vendas e nós desviamos o assunto. Qual é a expectativa do Heine, como uma pessoa de ponta de linha, porque aqui nós somos ponta, nós somos concessionária ponta. Como uma pessoa de ponta aqui, com relação a vendas. Nós já passamos janeiro e fevereiro, o emplacamento de janeiro e fevereiro no Brasil foi um pouco melhor, né? Agora, como é que está Anápolis? Anápolis está bem. Auto-Oeste. Anápolis está bem, Auto-Oeste também. A Fiat mudou um pouco a métrica para números esse ano, e os 2 primeiros meses nós entregamos os números. E estamos buscando fechar o trimestre bem. Amém. Né? Tem que ser assim, não pode pensar diferente. Quando você recebe uma meta, ela tem que ser superada. Você não pode ter medo de uma meta. Quem trabalha na área comercial, ele sabe muito bem disso. Você recebeu aquela meta ali, não tem dificuldade. Você tem que buscar. Você tem que formar uma equipe forte, você tem que ter objetivos claros, determinados, e determinação para que você possa atingir os seus objetivos. E o objetivo atingido está na faixa e pronto, vamos embora. Mas você acha que esse ano está mais fácil do que o ano passado? Está mais atingível do que o ano passado? Não está. Não está por uma série de motivos, a gente sabe disso, não vamos elencar esses motivos, mas é o que faz a diferença do negócio. O nosso assunto é automóvel, não é política, automóvel, né? Exatamente. O que faz a coisa... o que te motiva nesse segmento são as dificuldades que você tem. Porque o mercado de automóveis do Brasil nunca foi fácil. Engana-se aqueles que pensam que é fácil. Não é. Não é fácil. Nunca foi fácil. Tivemos momentos mais favoráveis? Sim, tivemos. Menos difíceis. Ou menos difíceis. Mas sempre foram difíceis. Porque, às vezes, você tem... O leque de opção que você tem para comprar carro no Brasil é muito grande hoje em dia. E você tem que vender o seu carro para esse cliente que tem uma série de opções, não é fácil. Então, nós lutamos todo dia com as dificuldades, mas temos que transformar as dificuldades em facilidade, em oportunidade de ferramentas de negócio. E vamos buscar esse resultado. Bom, mudando um pouco e caminhando para o nosso final, que nós temos que fechar, eu nunca vi um tempo passar tão rápido. Tão rápido, né? Esse tempo de 0 a 100 em 3,6. Não é? Eu acho que os nossos amigos da TBO adiantam o relógio. Só pode ser isso. Eles devem ter um aparelhinho aí que o relógio vai correndo mais rápido. Porque é incrível, a gente começa a bater papo aqui, eu falo, bom, agora nós estamos partindo para o meio da conversa, chegou no final. Chegou no final. Mas partindo para o final,
eu sei que você é um amante do automóvel e que você tem também dado dicas aí, e que eu quero pedir sua autorização para usar a sua imagem nas dicas eventualmente. Você tem um endereço que você vai divulgar para os nossos amigos, que eu acompanho, que eu acho que ficou fenomenal, que você vem dando pequenas dicas para as pessoas sobre veículo. Assim como eu faço às vezes num story ou uma coisa... O endereço no canal do YouTube é o Heine Heine. H-E-I-N-E. Double Heine. Double Heine. Então, veja bem, o negócio carro é uma coisa interessante. Nós que somos amantes do negócio, né? Do produto. Do produto, vivemos com ele no dia a dia. Mas tem gente que não se apercebe de algumas coisas, algumas características importantes. Tem uma dica que está no Heine Heine, que é interessante, quando eu falo sobre o indicador do combustível. Aonde se abastece? Eu recebi ligações dos meus amigos de Salvador e de outros lugares. Pô, legal aquilo, eu vi aquela setinha, não sabia para que era. Então, às vezes, tem um detalhe que passa desapercebido. Para quem não viu, conta o que é. Tá. Você vai ver no painel do seu carro, na figurinha da bomba de combustível, tem uma setazinha, para a direita ou para a esquerda. Onde a seta indicar é onde está a tampa de abastecimento. Isso facilita você parar mais rápido no posto, fazer igual o abastecimento de Fórmula 1, né? Você para no lado certo, ganha tempo e não corre o risco da mangueira passar por cima do seu carro ou passar arranhando o paralama do carro. Então são detalhes. Não se liga. Outro dia uma moça falou para mim, que negócio bacana aquilo que você falou. Eu nunca sabia daquilo. Mas pouca gente. E quando você. O mais interessante é assim. Eu acho que isso devia ser uma informação, você me desculpa, mas isso devia ser uma informação dada na entrega do veículo. Olha, é que no manual tá lá isso. Hoje então, não tem nem manual, né? Hoje, não tem, ainda tem. Eletrônico, mas tem. Mas ainda tem um livrinho ainda. Tem. Existem os pontos principais de uma entrega, os pontos principais são colocados. Mas não dá para você se ater a detalhes, porque o tempo é curto. O próprio cliente não tem muito tempo para poder fazer essa Será absorção. Que é a TBO que dá o tempo lá, que ela diminui o tempo? Talvez igual seja faz com a já gente influenciando aqui? Isso pode aí, ser, né? não pode? Provável. Mas as pessoas que trabalham em uma concessionária têm por obrigação de ter o conhecimento necessário para poder ajudar o cliente. Se por acaso ele fizer uma pergunta que a pessoa não souber, ela tem a obrigação de buscar essa informação na hora e passar para o cliente. Isso acontece, eu já tive vários exemplos desse tipo de situações que eu fui buscar, eu podia não saber, mas apanhava o cliente, botava para tomar um cafezinho, pegava informação, já passava a informação na hora. Vamos aproveitar aqui e eu vou falar sobre um outro tema seu lá. Fale. De quanto em quanto tempo tem que trocar a palheta do limpador? Antes de um ano. Antes de um Antes ano. De um ano. Explica por quê. Porque ela resseca. O seu carro fica normalmente, bem que você tenha garagem, mas você está no sol com ele. E a borracha, ela tem um tempo. Ela vai ressecar e começa a arranhar o para-brisa e começa a danificá-lo. Então, antes de um ano, se você perceber que ela começou a desgastar, troca. Iniciou o período de chuva. É bom observar, trocar. Porque você vai para uma estrada, está na rua e com o limpador ruim, você perde a visibilidade. E é outra coisa que é segurança, né? Então, mantenha um item que ninguém liga, mas mantenha a sua palheta de limpador de para-brisa sempre ok. Heine Heine, @Heine. Siga no Instagram. Canal no Instagram. Não, no YouTube. No YouTube. O Instagram é o Heine Automobil. É um homem cheio de endereços. Mas olha, você sabe que eu tenho uma admiração grande por você. A gente estreitou os laços quando você veio para cá e Verdade. Eu tive esse prazer. Muito obrigado por ter aceito o convite do Motoricia. Eu tenho convicção que esse papo nosso agregou muito para quem está nos assistindo e vai agregar muito para quem nos assistir para frente. Eu peço para vocês compartilharem, para vocês divulgarem o nosso canal, porque papos assim são difíceis. Nós estamos num papo descontraindo, falando sobre um produto fenomenal que todos nós precisamos e gostamos, porque o brasileiro gosta de roda. Tinha uma propaganda antigamente que dizia assim, o brasileiro é doido por carro, é apaixonado por carro.
Não me lembro de quem era essa propaganda, mas tinha essa propaganda. E é verdade. É. Eu sou apaixonado. E essa amizade que nós construímos, amizade sólida, que eu tenho um prazer grande de tê-lo como amigo. Obrigado. E fiquei feliz quando ele falou que criaria esse programa. O Motoricia, acelerando com você. Faltou só ele botar esse slogan, mas eu estou botando agora. Motoricia, acelerando com você. Então, uma maravilha, muito bom. Acompanhe esse programa que vai ter... Teremos várias entrevistas, vocês vão ver muita coisa relacionada ao segmento e é importante para que você possa se armazenar de conhecimento. Isso aqui, ó, conhece demais. Heine, muito obrigado mais Grande uma abraço. vez. Sempre às ordens.